Durante mais de 2000 anos da China imperial, apenas uma mulher usou abertamente o título mais alto do país. Ela não foi chamada de rainha, nem governou apenas como esposa ou mãe de um imperador. Em vez disso, ela se declarou imperador da China. O nome dela era Wu Zetian. Ela morreu há mais de 1300 anos, mas até hoje as opiniões sobre ela ainda são divididas. Para alguns, ela foi uma líder inteligente e competente que lutou contra um sistema controlado por homens. Para outros, ela foi uma mulher cruel, disposta a eliminar até mesmo a própria família para conquistar e manter o poder. Durante muitos séculos, a versão mais sombria dela foi repetidamente contada. Ela foi retratada como ávida por poder, enganadora e sem piedade. Existem antigos cronistas que a acusaram de matar a própria criança. Mas há um grande problema com essas histórias. Muitos dos registros sobre Wu Zetian foram escritos por historiadores que viveram depois de sua época. A maioria deles fazia parte de um sistema que acreditava que apenas homens deveriam governar como imperadores. Na tradição da antiga China, o imperador era considerado o filho do céu, o homem que tinha permissão do céu para governar. Por isso, quando uma mulher reivindicou esse título, ela não apenas tomou o trono. Em vez disso, ela também desafiou uma crença de longa data sobre qual era o lugar da mulher no governo e na sociedade. Por causa disso, é difícil saber quais das histórias sobre ela são verdadeiras e quais foram inventadas para manchar seu nome. O que está claro é que Wu Zetian não era simplesmente uma mulher comum que de repente chegou ao poder. Vamos conhecer mais sobre a história dela. Ela nasceu em 624 em uma família rica. Seu pai era um funcionário do governo e um comerciante de sucesso que apoiou a fundação da dinastia Tang. Como sua família era abastada, ela aprendeu a ler, escrever e estudar história, política e literatura. Isso não era uma oportunidade comum para muitas mulheres naquela época. Quando ela tinha 14 anos, foi escolhida para entrar no Palácio Imperial como concubina de baixo escalão, ou amante do imperador Taizong. A concubina era uma mulher que vivia no palácio e podia ser companheira do imperador. Mas nem todas as concubinas eram próximas dele. Cada uma tinha uma posição bem definida, e muitas delas competiam para serem notadas. O Palácio Imperial era enorme. Era cheio de oficiais, guardas, servos, esposas e concubinas do imperador. Em um lugar assim, beleza não era suficiente. Você precisava saber lidar com as pessoas, entender de política e evitar inimigos. Uma palavra errada podia arruinar sua posição. No começo, Wu recebeu apenas uma posição baixa. Também não há evidências sólidas de que ela tenha sido a favorita do imperador Taizong. Mas enquanto estava no palácio, ela viu como funcionava o governo mais poderoso do leste asiático. Ela aprendeu como o imperador escolhia os oficiais, como eram formados os decretos e como as grandes famílias lutavam por influência. Quando o imperador Taizong morreu em 649, esperava-se que a vida de Wu no palácio também chegasse ao fim. Segundo a tradição, concubinas sem filhos do imperador falecido eram enviadas a conventos budistas. Lá, elas raspavam a cabeça e viviam como freiras, raramente retornando à corte imperial, e Wu também foi enviada para lá. Mas ela não ficou lá por muito tempo. Ela voltou ao palácio durante o reinado do novo imperador Gaozong, filho de Taizong. Nem todos os detalhes de como isso aconteceu estão claros. De acordo com relatos históricos, é possível que eles já tivessem um relacionamento antes da morte de Taizong. Ela também pode ter retornado ao palácio devido à disputa entre a esposa e a concubina favorita de Gaozong. Seja qual for o motivo, foi aqui que sua ascensão começou. Ela ganhou a confiança do imperador Gaozong e foi subindo de posição. Eles tiveram filhos e sua posição dentro do palácio ficou ainda mais forte. Em 655, Gaozong depôs a imperatriz Wang e nomeou Wu como a nova imperatriz. Ao mesmo tempo, outra rival dela, a consorte Xiao, também perdeu o poder. Foi aqui que começaram algumas das histórias mais cruéis sobre Wu. Segundo cronistas posteriores, a filha bebê de Wu morreu e ela culpou a imperatriz Wang por isso. Há historiadores que dizem que a própria Wu matou a criança para destruir sua rival, mas não há evidências diretas de como o bebê realmente morreu. Os relatos que acusam Wu foram escritos apenas depois do acontecimento, e isso pode ter sido influenciado pela política e pela forte oposição a uma mulher no poder.
Há relatos de que as mãos e os pés da imperatriz Wang e da consorte Xiao foram cortados antes de serem colocadas em um recipiente de vinho. É possível que Wu realmente tenha mandado matar suas rivais. A política na corte imperial era cruel, e muitos imperadores homens também cometeram assassinatos semelhantes. Mas o detalhe mais chocante da história é difícil de provar que realmente aconteceu exatamente assim. O mais certo é que ela removeu com sucesso quem atrapalhava sua ascensão. Ao se tornar imperatriz, não ficou calada atrás do marido e participou ativamente do governo. Ela lia os relatórios, participava das reuniões e dava conselhos ao imperador. Gao Zhong ficava doente com frequência. À medida que sua condição piorava, mais responsabilidades eram passadas para Wu. Houve ocasiões em que eles compareciam juntos diante dos oficiais. Eles foram até chamados de dois sábios porque ambos participavam do governo. Quando Gao Zhong morreu em 683, Wu tornou-se imperatriz viúva. Isso significa que ela era mãe do novo imperador e poderia governar como regente até que seu filho estivesse pronto. Mas ela não permitiu que seus filhos, que ela colocou no trono, tivessem verdadeira liberdade. Um de seus filhos foi removido após um curto período porque supostamente tentou tomar suas próprias decisões. Ele foi substituído por outro filho que era mais fácil de controlar. Ela tinha outro filho chamado Li Xian, que já foi príncipe herdeiro. Ele foi acusado de traição, então foi exilado e mais tarde forçado a cometer suicídio. Não está claro, mas acredita-se que foi Wu quem ordenou sua morte. Mas o acontecimento mostra que ela estava disposta a colocar o poder do Estado acima da própria família. Em 690, Wu encerrou seu governo por trás do trono. Ela depôs seu filho e se declarou imperador. E ela substituiu a dinastia Tang pela sua própria dinastia Zhou. Mas isso também não durou muito. O que ela fez foi uma enorme violação do sistema tradicional. Pela primeira vez, uma mulher não estava apenas controlando o imperador. Em vez disso, ela mesma era o imperador. Ela já tinha mais de 60 anos quando assumiu o título. Mas ela já tinha o verdadeiro poder muito antes disso. No total, ela foi uma força importante no governo por quase meio século. Como imperatriz, imperatriz viúva, regente e, mais tarde, imperador. Ela usou métodos severos contra seus inimigos. Ela tinha uma polícia secreta e incentivava as pessoas a denunciar oficiais suspeitos de serem contra ela. Muitos inimigos reais e suspeitos foram investigados, exilados ou mortos. Por isso, também não é correto descrevê-la apenas como uma vítima inocente de uma história distorcida. De fato, algumas partes do seu governo foram realmente cruéis, mas a questão é, será que ela foi realmente mais cruel do que muitos imperadores homens? Ou será que sua crueldade só foi notada porque ela era mulher? Nos séculos seguintes, suas realizações como líder foram quase ofuscadas por histórias de assassinato e traição. Mas há outro tipo de evidência que está surgindo lentamente do solo. Ao redor da antiga capital da dinastia Tang, Chang'an, que hoje faz parte da moderna Xi'an, muitos túmulos antigos foram escavados. Dentro deles, os arqueólogos encontraram murais, roupas, joias, figuras de cerâmica e lápides com inscrições. Eles mostram como as pessoas viviam, que tipo de trabalho faziam, como se vestiam e qual era a posição delas na sociedade. Há figuras de músicos, servos, comerciantes, soldados, nobres e estrangeiros que chegaram à China através das extensas rotas comerciais. Isso mostra que Chang'an era uma cidade rica e internacional. Havia pessoas vindas da Ásia Central e de outras regiões que traziam produtos, música, moda e novas ideias, mas havia outra coisa neles que chamava a atenção. Em algumas artes tumulares do período Tang, é possível ver mulheres montando a cavalo, praticando esportes e vestindo roupas normalmente associadas a homens ou a estrangeiros da Ásia Central. Isso não significa que mulheres e homens se tornaram imediatamente iguais. Os homens ainda controlavam a maior parte do governo e da família, mas as mulheres ricas e nobres também eram mais livres do que as pessoas comuns. Mas as evidências mostram que algumas mulheres durante o período Tang tinham mais liberdade de ação do que imaginamos. Elas tinham uma presença maior na vida pública, na moda, no entretenimento e em algumas partes da corte. As roupas e as estatuetas não podem provar que Wu foi a única responsável por todas essas mudanças. Algumas já haviam começado antes mesmo de ela se tornar imperadora. Mas o fato de haver uma mulher na posição mais alta
pode ter dado mais espaço para as mulheres que queriam ultrapassar os antigos limites. Mas a história ficou ainda mais profunda quando os arqueólogos encontraram objetos que antes só eram conhecidos através de textos antigos. Um deles é uma coroa de fênix muito luxuosa do período Tang. A fênix é um símbolo que há muito tempo está associado às mulheres da família imperial. A coroa é composta de ouro, decorações metálicas e muitas pequenas pedras preciosas e pérolas. Não é uma joia simples. Ela mostra a riqueza, a habilidade dos artesãos e a alta posição da mulher que a possuía. Durante muitos séculos, os historiadores só liam sobre esse tipo de coroa. Agora, existe um objeto real que pode ser examinado. E à medida que mais evidências são descobertas, fica cada vez mais claro que a antiga imagem de Wu Zetian como apenas uma mulher cruel e gananciosa não é suficiente. Isso não apaga as pessoas que morreram sob seu governo, mas mostra que sua história é muito mais ampla do que os crimes que lhe foram atribuídos. Para entender qual foi realmente o impacto dele na China, também precisamos olhar não só para o que foi escrito por seus inimigos, mas também para as coisas deixadas pela própria época dele. A coroa de fênix encontrada no túmulo de Likui não é apenas um ornamento valioso. Ela também é uma evidência clara de quão rica e extensa era a conexão da China Tang com outras partes do mundo. Ela foi feita com um nível de detalhamento impressionante. Os artesãos usaram fios finos, pequenas esferas de ouro, pérolas, madrepérola, vidro e pedras coloridas. Quando você olha para o todo, parece um pássaro com a cauda aberta. Mais importante ainda é a origem dos materiais. Há pedras e decorações que possivelmente vieram da Ásia Central, Índia, Irã e regiões do Oceano Índico. Isso significa que algumas partes desta coroa viajaram milhares de quilômetros antes de chegar a Chang'an. Li Sui veio de um ramo distante da família real Tang e morreu algumas décadas após a época de Wu Zetian. Portanto, a coroa não é uma prova direta do governo pessoal de Wu, mas ela mostra o tipo de sociedade rica, artística e conectada com outros países que se desenvolveu durante o período Tang. Quando abriram seu túmulo, ele não havia sido tocado por ladrões. Até mesmo as joias que antes estavam presas em seu cabelo foram encontradas. Especialistas organizaram cuidadosamente os pequenos pedaços para reconstruir o adorno de cabeça. Likui também segurava um bicho da seda de jade. O bicho da seda é importante porque dele vem a seda, um dos produtos mais valiosos da China. A seda é usada em roupas como presente para líderes e no comércio. Ela tem um valor muito alto porque é leve, bonita e difícil de produzir. Ela era trocada por cavalos, objetos de vidro, pedras preciosas, especiarias, metais, remédios e outros produtos vindos de fora da China. Foi aí que Chang'an se tornou importante. Não era apenas a capital do governo. Também era um grande centro de comércio onde os produtos se encontravam. Pessoas, religiões e ideias vindas de diferentes partes da Ásia. A Rota da Seda não era um único caminho. Era uma vasta rede de rotas que conectava a China, a Ásia Central, a Índia, a Pérsia, o Oriente Médio e a Europa. Por essas rotas, não eram apenas produtos que viajavam. Também viajavam mercadores, monges, diplomatas, artesãos, músicos e estudiosos. Eles traziam sua comida, música, vestimentas, crenças e tecnologia. Por isso, Chang'an se tornou uma das maiores cidades, e a cidade mais internacional de sua época. Em seus mercados, era possível comprar seda e cerâmica locais, com vidro importado, especiarias, pedras preciosas, objetos de metal e alimentos de lugares distantes. Essa conexão aparece também nos murais de enviados estrangeiros à corte imperial. Nem sempre é possível saber de onde veio cada pessoa retratada, mas está claro que muitas delegações estrangeiras iam à corte Tang para comércio, diplomacia, presentes ou acordos militares. Para Wu Zetian, a diplomacia era importante. Ela não evitava o uso da força militar, mas também utilizava embaixadores, acordos, tributos e relações com os estados vizinhos. Em 692, suas forças recuperaram a importante posição da dinastia Tang na bacia do Tarim. Isso era importante porque aquela região era atravessada por rotas que ligavam a China à Ásia Central. Quando o governo controlava os oásis, as estradas e os postos militares, ficava mais fácil proteger as caravanas. Isso não tornava a Rota da Seda completamente segura. O perigo dos bandidos, guerras, rebeliões locais e condições climáticas extremas ainda continuava.
Mas a presença mais forte da dinastia Tang ajudou a manter o comércio e a comunicação vivos. Em Chang'an, havia dois mercados principais. O mercado leste era próximo dos oficiais e famílias ricas, enquanto o mercado oeste era famoso entre comerciantes estrangeiros e produtos importados. Ali vendiam alimentos, tecidos, metais, remédios, couro e materiais de escrita. Havia armazéns, canais, pontes e estradas por onde já passavam carroças. Os arqueólogos ainda encontraram marcas de rodas no solo. O governo também monitorava rigorosamente os preços, medidas, horários de funcionamento e a ordem do mercado. Através da Rota da Seda chegaram à China uvas, gergelim, especiarias, objetos de vidro, pedras preciosas e instrumentos musicais. Por isso, não só enriqueceu o tesouro imperial, também mudou a alimentação, a moda, a música, a arte, a religião e o cotidiano das pessoas. Não foi Wu Rusechan quem começou a Rota da Seda. Ela já existia muito antes dele nascer. Mas durante o seu governo, o governo manteve e fortaleceu a rota importante para o comércio, diplomacia e segurança. Junto com a entrada de riquezas na capital, a corte imperial também usou a arquitetura para mostrar seu poder. Um dos maiores símbolos disso é o Palácio da Ming. Wu não foi o primeiro a construí-lo. Isso começou na época do imperador Taizong e foi expandido durante o reinado do imperador Gaozong. Em 663, a corte imperial se mudou para lá. Como Wu já participava ativamente do governo, esse lugar se tornou importante em sua vida política. Todo o complexo era enorme. Havia pátios amplos, salões cerimoniais, escritórios do governo, residências, jardins e áreas para esportes e entretenimento. O portão Danfeng era a grande entrada sul. Ele foi projetado para ser alto e largo, para que qualquer pessoa que entrasse sentisse imediatamente o poder do imperador. Era preciso atravessar grandes espaços abertos antes de chegar aos salões principais. A mensagem era simples: uma pessoa é pequena diante do império. Um dos edifícios mais importantes ali era o Salão Han Yuan, onde eram realizadas grandes cerimônias e recepções para enviados estrangeiros. Também havia o Salão Lindi, usado para banquetes, reuniões diplomáticas e recepções, além de apresentações de música e dança. Isso não era apenas ostentação, era uma estratégia política. Quando os visitantes ficavam impressionados com o tamanho do palácio e a riqueza da corte, a mensagem de que a China Tang era o centro do poder se tornava ainda mais forte. Mas também era mais fácil incentivar outros estados a negociar, enviar tributos ou evitar conflitos. O Palácio da Ming não era apenas a simples residência do imperador. Aqui eram discutidos leis, impostos, campanhas militares, nomeação de oficiais, relações exteriores e o suprimento de alimentos. Aqui também chegavam as notícias das províncias distantes e das fronteiras. Dentro do complexo é possível ver as duas faces da liderança de Wu Zetian. Havia controle rigoroso e medo entre os inimigos políticos. Por outro lado, havia um governo conectado com outros países, lucrando com o comércio, recebendo culturas estrangeiras e capaz de manter um enorme centro de poder. Isso não significa que todas as partes da China eram ricas e pacíficas, mas está claro que o período dele não trouxe apenas desgraça. As joias escavadas, materiais importados, mercados, murais e fundações de palácios mostram uma realidade muito mais complexa. A China, na época de Wu Zetian, era um império forte, rico e internacional. E ela usou o comércio, a diplomacia, o exército e a arquitetura para mostrar que ela era realmente o centro do poder. O Palácio da Ming não era apenas enorme, sua localização também era única. O antigo Palácio Imperial ficava no centro da parte norte de Chang'an, de acordo com o arranjo tradicional da capital. Mas o Palácio da Ming foi construído fora das antigas muralhas da cidade. Para Wu Zetian, isso se tornou o novo centro de seu poder. Aqui, ela poderia deixar para trás sua imagem de ex-concubina de baixo escalão e se mostrar como a verdadeira líder de um império poderoso. Mas Wu sabia que um grande palácio não era suficiente. Ela também precisava do apoio do povo comum. Um de seus maiores trunfos era o budismo. Muitos chineses naquela época seguiam essa religião. Além disso, o budismo era mais aberto à ideia de uma mulher com alta autoridade espiritual e política do que o sistema confucionista tradicional. Wu usou os ensinamentos budistas para mostrar que seu governo tinha a bênção do céu.
Ela apoiou a construção e restauração de templos, pagodes e estátuas. A produção em massa e tradução de textos budistas também ocorreram, sendo o grande pagode do Ganso Selvagem em Chang'an um dos edifícios associados a ela. Ela foi construída pela primeira vez em 652 para abrigar as escrituras budistas trazidas da Índia pelo monge Xuanzang. Após a destruição da primeira estrutura, ela foi reconstruída no reinado de Wu Zetian. Ela foi feita mais alta e mais impressionante para ser vista de partes distantes da cidade. A altura exata original não é certa, mas é claro que era uma das maiores. Era um dos maiores edifícios budistas de sua época. A conexão de Wu com as grutas de Longmen em Luoyang é ainda mais clara. Todo o local tem milhares de figuras budistas esculpidas em cavernas e nas encostas da montanha. A maior delas é o Buda Vairocana, que tem mais de 17 metros de altura. O Buda Vairocana representa a luz e o poder que alcançam todo o mundo. Wu deu grande apoio à construção deste monumento. Há muito tempo existe a crença de que o rosto da estátua foi inspirado no rosto de Wu Zetian, mas ainda não há evidências suficientes que comprovem isso. O certo é que ela usou o projeto para associar seu governo ao poder e à sabedoria do budismo. A religião não foi o único motivo pelo qual ela permaneceu no poder. Wu também entendeu que é difícil governar um país quando o povo e os soldados estão com fome. Dentro de Luoyang, o governo usou grandes celeiros para armazenar grãos trazidos de outras regiões por meio de rios e canais. Os grãos eram colocados em grandes e profundas covas de armazenamento. Eles eram cuidadosamente cobertos para evitar a entrada de água, ar, ratos e insetos. Esse suprimento servia para salário e alimentação de oficiais e soldados, e também era distribuído em caso de colheita insuficiente, preços altos ou desastres. Wu não foi o primeiro governante a usar celeiros estatais. Esse sistema já fazia parte do governo chinês há muito tempo. Mas durante o seu governo, Luoyang era importante como centro político e de suprimentos. Os grandes armazéns de alimentos ajudaram a sustentar a capital, o exército e o governo em tempos de necessidade. Ele também não podia confiar totalmente nas antigas famílias aristocráticas. Muitos deles eram contra uma mulher no posto de imperador. Por isso, Wu ampliou a busca por funcionários competentes fora da elite tradicional. Ele deu mais importância aos exames imperiais e à habilidade pessoal. Por causa disso, mais homens educados de famílias sem fortes conexões com a corte tiveram a oportunidade de entrar no governo. O sistema ainda não era aberto para todos. Ainda era necessário dinheiro e educação para se preparar para o exame, mas isso ajudou a reduzir o controle de algumas famílias poderosas e permitiu que Wu formasse um novo grupo de funcionários que dependiam mais diretamente dela. Havia também mulheres que tiveram grande influência em sua corte. A mais conhecida foi Shangguan Wan'er. O pai e o avô dela foram punidos após se oporem a Wu. Shangguan cresceu como servo do palácio, mas sua habilidade em escrita, literatura e assuntos de governo chamou a atenção. No auge de seu poder, também houve mulheres que se opuseram a Shangguan para sobreviver. Sobreviver às ordens imperiais. Ela teve um grande papel na política da corte, por isso escritores modernos a chamam de primeira-ministra. Mas esse não era o seu título oficial. Mas é correto dizer que ela era uma poderosa conselheira, escritora e funcionária do palácio com acesso direto ao líder supremo. A ascensão dela mostra que Wu estava disposto a usar talento, mesmo que viesse de uma mulher ou de uma família que antes era sua inimiga. Mas isso não significa que a situação de todas as mulheres era igual. Durante a dinastia Tang, algumas mulheres tinham mais liberdade no vestir, nos negócios, viagens, casamento e vida pública do que em outras épocas. Mas a maior parte do governo, das propriedades e das famílias continuava sob o controle dos homens. O mais seguro é dizer que a presença de Wu e de mulheres como Shangguan Wan'er ampliou o papel visível das mulheres na corte. Após o período de Wu, os líderes seguintes tentaram restaurar o antigo controle masculino. O túmulo de Shangguan Wan'er foi descoberto em 2013, uma parte dele foi deliberadamente destruída, mas não se sabe ao certo quem deu a ordem nem exatamente quando a destruição ocorreu. O epitáfio dela mostra que sua vida foi mais complicada do que as antigas histórias contam. Ela não era apenas submissa a Wu ou a outros governantes. Ela também tinha sua própria posição política e, segundo dizem, tentou várias vezes impedir as perigosas disputas pelo poder.
No entanto, os sucessos de Wu não conseguem apagar o lado sangrento de seu governo. Ele usou informantes, polícia secreta, investigações, exílio e execuções contra os supostos inimigos. Muitos membros da família real e da aristocracia morreram em conflitos políticos durante o seu reinado. Há também histórias que o associam à morte de sua neta, a princesa Yongtai. De acordo com alguns antigos livros de história, a princesa, seu marido e seu irmão foram punidos depois de criticarem os favoritos próximos de Wu. O epitáfio no túmulo da princesa indica outra possibilidade. Ela pode ter morrido por complicações na gravidez ou parto, então não há certeza de que foi envenenada por ordem de Wu. As fontes antigas dizem coisas contraditórias e não há evidências suficientes para confirmar o assassinato. Esta é a parte mais difícil da análise sobre Wu Zetian. Não é correto aceitar imediatamente todas as histórias cruéis sobre ela, mas também não é certo retratá-la apenas como uma vítima inocente da história. Ela realmente usou a violência para proteger sua posição. Muitos imperadores homens também fizeram isso. Mas isso não torna aceitáveis suas ações. À medida que ela envelhecia, a corte ficava cada vez mais caótica. Os irmãos Jiang Yiji e Jiang Changzong, que eram próximos de Wu, tiveram grande influência. Muitos oficiais acreditavam que eles usavam sua relação com o imperador idoso para controlar nomeações e decisões do governo. Enquanto isso, continuava o conflito entre os apoiadores da dinastia Zhou de Wu e aqueles que queriam restaurar a família real Tang. Há indícios de que buscar o perdão espiritual também foi importante para ela. Em 700, ela mandou fazer uma pequena placa de ouro e a enviou para o Monte Song, uma das montanhas sagradas da China. Nela estava escrito o pedido de perdão pelos seus pecados. A placa foi encontrada por um fazendeiro mais de 1.200 anos depois. Este é o único objeto pessoal conhecido de Wu Zetian, encontrado com uma inscrição clara que faz referência direta a ela. Não sabemos se ela realmente se arrependeu ou se isso fazia parte de uma cerimônia religiosa pública, mas está claro que ela queria mostrar que reconhecia a si mesma. Como uma pessoa com pecados, precisava ser perdoada. Enquanto seu corpo enfraquecia, seus inimigos ficavam cada vez mais fortes. Em 705, um grupo de altos oficiais e generais entrou no palácio. Eles mataram os irmãos Jiang e forçaram Wu a devolver o trono ao seu filho, Zhongzong. Ela renunciou formalmente ao cargo. Não foi uma abdicação totalmente voluntária. Isso aconteceu depois que ela perdeu a capacidade de impedir o golpe. Ela já tinha mais de 80 anos na época. Apenas alguns meses depois, ela morreu. A dinastia Tang foi restaurada e Zhu foi enterrada junto com seu marido, o imperador Gaozong, no mausoléu de Qianling. O complexo do mausoléu é grande e foi construído ao redor de uma montanha. No caminho para o túmulo, há estátuas de soldados, oficiais, animais e enviados estrangeiros. Essas estátuas mostram o alcance das relações e da influência do império que eles governaram um dia. Há algo lá que se tornou o símbolo mais famoso de Wu Zetian, um grande monumento de pedra sem nenhum elogio oficial escrito em sua frente. Isso é chamado de estela sem palavras. Há várias explicações para ter sido deixada em branco. Talvez ela achasse que palavras não bastavam para descrever suas conquistas. Talvez ele tenha deixado para que a próxima geração o julgasse. Também é possível que a família dela não tenha chegado a um consenso sobre como descrever uma mulher que assumiu o título de imperador e temporariamente substituiu a dinastia Tang. Não temos certeza de qual é o verdadeiro motivo, mas o silêncio do monumento combina com ela. Wu Zetian não é uma heroína simples, nem uma vilã simples. Ela foi uma política habilidosa que usou religião, comércio, abastecimento de alimentos, reforma do governo, propaganda e poder militar para fortalecer o império. Ela deu oportunidades para pessoas talentosas que não pertenciam às famílias mais poderosas. Ela também mostrou que uma mulher pode liderar em um sistema feito para homens, mas ao mesmo tempo ela usou o medo e a violência contra as pessoas que poderiam impedi-la. Mais de 1.300 anos após sua morte, seu monumento continua em branco. Não porque não haja nada para contar sobre ela, mas porque há tantas verdades contraditórias em sua vida que é impossível resumir em um único julgamento.